Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor, para sempre e eternamente. Aqueles que podem, eu peço em nome de Jesus, se ponha sobre o seu pé, abra a tua Bíblia, no Evangelho escrito por João, capítulo de número 16. São João, me perdoem, capítulo de número 14, versículos de número 16 e 17. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 14, versos de número 16 e 17. Eu louvo a Deus pela palavra dele, pois a palavra dele para as nossas vidas, ela é a verdade. A diaconíssima Rosângela falou aqui, alto e bom som, aquilo que será tratado aqui nesta noite, com a graça de Deus. São João, capítulo 14, versos de número 16 e 17, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aleluia! Podei vos assentar, glorificando a Deus. Glória a Deus! Amados e queridos irmãos, quando se atentamos para esta verdade absoluta bíblica, ficamos felizes, porque não é outra pessoa a não ser Jesus. Está dizendo algo muito importante para os seus discípulos. O bom mestre vira para os tais e diz: eu vou rogar ao Pai. Olha que coisa maravilhosa. Para Ele enviar para vós o Consolador. Aleluia. E quando a gente se atenta precisamente para essa fala de Jesus, nós vamos ficar maravilhados. Porque aquilo que está ortogado, aquilo que está incumbido ao Santo Espírito de Deus, não é outra coisa a não ser habilitar o cristão. Certa feita, presbítero Montiago, eu fiz uma pergunta, eu tinha uma indagação dentro de mim. Por que Deus, Ele tem o propósito ou a finalidade de nos encher o teu Santo Espírito? Olha que pergunta terrível que eu tinha. É por uma só coisa, para uma só finalidade, para um só propósito, para trabalharmos no reino. Aleluia! E o Santo Espírito, ele vem para nos capacitar, ele vem para nos ajudar, ele vem para cumprir em nós aquilo que Cristo Jesus iniciou. É verdade. Quando a gente, irmãos, se depara com o exemplar sagrado precisamente para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a gente vai se deparar e vai perceber que o Santo Espírito, ele descia para estar com o povo. Mas este povo não era qualquer povo, meu irmão Almiro. Era uma classe que era reis, profetas, sacerdotes e juízes. Quem são eles? Reis, Profetas, sacerdotes e juízes. O Santo Espírito de Deus, ele descia do alto e sublime céu para estar com essas quatro classes. Mas ele estava com eles. Prestem atenção. Estava com eles, para eles agirem ou até mesmo fazerem coisas terríveis da parte de Deus no mundo espiritual. Como não se lembrar de 1 Samuel, capítulo de número 16? O texto sagrado diz que Deus, ele toma a palavra e fala para o profeta da época chamado Samuel, dizendo no versículo de número 1: até quando você terá dó de Saul, sendo que eu o rejeitei
enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. Quando eu meditava pela misericórdia do Senhor, neste capítulo 16, versículo de número 1, o primeiro livro do profeta Samuel, eu ficava maravilhado. Por que, irmão Arthur, você ficava maravilhado? Porque Deus, ele é categórico, ele é direto, ele é claro ao dizer ao profeta Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Ele não disse enche o teu vaso de azeite e vai. Olha que coisa linda, irmãos. Deus, quando ele nos enche, ele nos capacita para fazermos a obra dele. Talvez você não entendeu, vou tentar melhorar para você compreender a palavra de Deus e glorificá-lo em alto e bom som. Quando a gente está posicionado, Deus, ele vai nos encher da graça dele para socorrermos os aflitos, para agirmos na área do sobrenatural, para o nome dele ser glorificado. Aprenda algo terrível da parte de Deus na noite desse dia. Deus, ele nunca vai enviar ninguém vazio. Aleluia. É verdade. Ou seja, ele enche e envia. Aleluia. Ou seja, eu estou te enchendo para você resolver o conflito que foi criado. Eu estou te enchendo para você saber agir e reagir diante dessa situação que foi criada. Aleluia. Se Deus permitiu, se Deus enviar alguém vazio, não vai trazer solução, vai trazer problema. Meu Deus, é isso. Então olha a urgência de Deus Aleluia. para os dias atuais de nos encher do Santo Espírito dele. Aleluia, é verdade. Os irmãos conhecem a história. A partir do versículo de número 7, Jessé apresenta o seu filho unigênito, primogênito, me perdoe, chamado Eliabe. Ele diz: certamente esse daqui é o ungido do Senhor. Samuel, ele fica feliz, profeta irmão Tiago, ao ponto dos seus olhos se encherem, dizendo: certamente esse é o ungido do Senhor. Quando ele vai deitar o vaso de azeite sobre o rapaz, Deus fala no coração dele: não é este. Samuel, não te atente para aquilo que os seus olhos estão te mostrando. Eu, todavia, vejo o interior. Aleluia. Eu contemplo o coração. Ou seja, Deus estava falando com outras palavras: eu não vejo como o homem vê. E ele passou Abinadab, Samá, e passou os 4 irmãos de Davi. E Deus falou: não é este, não é este e não é este. Eu vou chegar onde eu quero. Mas você deve estar em espírito para você contemplar aquilo que Deus tem para você nesta noite. É verdade. O texto sagrado diz que o profeta, cujo nome se chama Samuel, começa a dialogar com os pais dos meninos chamados Jessé o Belenita. A seguinte informação: não tem mais nenhum mancebo aí dentro. Ele toma a palavra e diz: há um. Realmente ele não se encontra aqui dentro. Ele está no campo. Fazendo o quê? Trabalhando. Cuidando das minhas ovelhas. A palavra sagrada diz que Samuel, ele toma a palavra e fala para Jessé: manda chamá-lo. E certo é, não nos aceitaremos à mesa enquanto o mancebo não chega. Meu Deus. O texto diz que ele vem. E quando ele chega, Deus, ele fala no coração do profeta, cujo nome se chama Samuel, a seguinte frase, dizendo: este é o meu escolhido, unja-o. O texto diz que o rapaz, ele se coloca de joelhos. Era ruivo, de boa formosura e de baixa estatura. O profeta pega o chifre de azeite e, impulsionado pela ordem do Senhor, ele unge Davi. E o texto sagrado diz que Davi, no versículo de número 13, do capítulo de número 16, do primeiro livro do profeta Samuel, que nunca mais ele foi o mesmo. Meu Deus. Quando o azeite desceu, o Espírito tomou conta dele. Talvez você não me entendeu. Sem o Espírito, a obra para
patina. Sem o Espírito a obra não avança. Sem o Espírito não tem vitória. Sem o Espírito não há crescimento genuíno. Mas com o Espírito nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Ele nunca mais foi o mesmo. O Espírito se apossumou dele. Então nós vemos que na antiga aliança o Espírito era com. E na nova dispensação imortal, na nova aliança, no Novo Testamento, o Espírito é em. Eu vou falar de novo. No Velho Testamento, só 4 classes poderiam ali se alegrar, ou até mesmo gozar da graça de Deus através do Santo Espírito. Mas no Novo Testamento, como já foi dito aqui, a partir do momento que você busca com fidelidade, a partir do momento que você busca com fervor, com temor e temor, Deus, Ele te presentia com o teu Santo Espírito. Parece que eu vejo o hino por de número 84. Pede com fé e com quê? Eu vos darei Consolador. Oh, glória. Aleluia. Deus fiel. O texto sagrado diz que Jesus, novamente ele está com seus discípulos e a conversa dele agora é mais intensa, visto que Cristo Jesus está quase terminando aquilo que Deus o Pai otorgou como missão para ele. No versículo de número 20, no versículo de número 49, no capítulo de número 24 do livro de Lucas, Jesus ele vai dizer: eu tenho essa promessa de meu Pai. Certo é, vocês devem residir, vocês devem ficar na cidade chamada Jerusalém, até que do alto, oh glória, eu disse que é da onde, irmãos? Toda dádiva, todo dom vem do alto, do Pai das luzes, o nosso Deus. Vocês devem permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam plenos, vocês sejam cheios do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Esta era a ordem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele vai dizer que eram 500. Mas certo é, nem todos aguentam esperando os planos de Deus se cumprir. É verdade. Eu vou falar de novo. Nem todos conseguem suportar ou entender os planos de Deus. É verdade. Mas eu tenho uma palavra rema para o teu coração na noite desse dia. Se Deus te prometeu, se Deus te falou, se Deus te disse, espere com paciência, pois certamente você vai viver aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Deus fiel. O problema, irmãos, é que nós somos ali afligidos, nós somos castigados muitas das vezes pelas nossas ansiedades. E permita-me dizer algo muito importante nessa noite: a ansiedade, ela não vai trazer solução, ela não vai trazer descanso para a nossa alma. Ela vai nos trazer ali de soluções, ela vai nos trazer problemas, ela vai tirar a nossa paz de uma coisa que nem aconteceu. Parece que vejo o apóstolo Pedro dizendo na sua primeira carta, a singela informação, no capítulo 5, no versículo de número 7, lançando sobre ele, oh coisa linda, toda a vossa ansiedade. Por que, apóstolo Pedro? Porque até aqui, eu vou falar de novo, até aqui ele tem cuidado de vós. Aleluia. Glória a Deus. Então lance sobre ele. Irmão Arthur, pelo fato de eu ser cristão, ser seguidor de Jesus, ser um discípulo dele aqui nesta terra, a ansiedade não pode vir e assolar a minha porta. Ela pode vir, mas você está aprendendo com a Bíblia, com a palavra de Deus, que quando ela vir, você vai lançar sobre ele, porque você sabe que ele é o seu provedor. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai tranquilizar a tua alma, ele vai acalmar o teu espírito.
e o nome dele será glorificado através do seu posicionamento. Aleluia. Todos ouviram a promessa que Jesus tinha da parte do Pai. E vemos esse cumprimento, o profeta irmão Tiago, em Atos, capítulo de número 2. Mas antes disso, Lucas vai registrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, a singela mensagem. Vocês devem, olha que coisa linda, permanecerem firmes, porque vocês vão receber o revestimento do alto. Glória a Deus. O poder que vai vir do alto vai vir para revestir vocês, para uma finalidade, para um propósito. Qual, bom mestre? Vocês serem as minhas testemunhas. Aleluia. Não só em Jerusalém, Judeia, mas sim em Samaria e nos confins do mundo. Aleluia. Quando a gente se atenta para essas 4 localidades de Jesus, a gente entende que a gente vai ser discípulo dele no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade e nas demais nações. Eu vou falar de novo. Quando a gente compreende o Evangelho no seu aspecto verdadeiro, a gente vai compreender que nós vamos ser as suas testemunhas na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e nas nações. O que é ser testemunha de Jesus? Para que eu tenho que ser revestido? E para quem não sabe, revestido é eu estar somente de camisa e colocar o meu blazer ou o meu terno. Agora eu estou revestido. A finalidade para revestido de poder é para uma só coisa. Jesus estava dizendo: vocês vão receber a capacitação do alto. Olha que coisa maravilhosa. Se vocês terem que morrer por amor do meu nome, vocês irão fazer. Vocês irão ser martirizados, mas através do revestimento que há de vir sobre vós, vocês não vão temer mal algum. Aleluia. Então Jesus, ele é categórico, ele é direto ao dizer: vocês vão ser revestidos. É só sendo revestidos para vocês se manterem firmes e fiéis. Se preciso for, vocês vão perder a vossa vida por amor de mim e do Evangelho que eu vos tenho pregado. É isso. O cumprimento da promessa é em Atos 2. E de repente veio um som veemente, impetuoso, que encheu a casa onde todos se encontravam assentados, orando e esperando a promessa. E foi vista por eles, olha que coisa linda, línguas repartidas como de fogo. E cada um falava em novas línguas, conforme o Santo Espírito os habilitasse, os conduzisse, os instrumentalizasse e falasse. Oh, aleluia. É coisa linda, irmão, ser capacitado pelo Santo Espírito. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. É verdade. Olha um exemplo maior, foi falado aqui já. João capítulo de número 15. Eu sou, disse Jesus, a videira verdadeira. E vós sois os ramos, os galhos, as varas. Toda vara, todo ramo e todo galho que está ligado em mim, que sou a videira verdadeira, dá muitos frutos. E ela é limpa para que dê mais fruto. Mas há vara em mim também, que está ligada. Só consumindo meus nutrientes, energia, e não dá fruto. Certo é, ela é cortada e lançada fora. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Versículo de número 5, do capítulo de número 15, do livro de São João. Sem mim nada sois. Sem mim nada podemos fazer. É por isso, irmãos, que somos eternos. Eu disse o quê? Dependente do Santo Espírito de Deus. A gente lê,
A gente tenta se qualificar fazendo o curso, mas se o Santo Espírito de Deus não for conosco, É verdade. nada podemos fazer. Aleluia. Visto que a obrigação, que a ocupação do Santo Espírito que habita em nós é de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós, sendo homens e mulheres, não conseguimos. É verdade, aleluia. É por isso que Lutero disse a famosa frase: o nosso trabalho, o que está incumbido sobre nós, é pregar o Evangelho até os ouvidos. E do ouvido ao coração é o papel do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Eu demorei para entender isso, presbítero irmão Tiago. Eu queria pregar e ver o resultado com os meus olhos. Mas quando eu compreendi que Deus ele trabalha em equipe, oh glória, eu saio feliz da vida quando eu entrego o recado de Deus para a sua igreja. Porque a partir do momento, amado irmão, querido ouvinte, que a gente faz com excelência, que a gente faz com alegria aquilo que Deus incumbiu sobre os nossos ombros, a gente está dizendo: eu entreguei o recado de Deus, eu fiz aquilo que estava incumbido a mim. Agora, se eles quiserem ouvir a palavra e praticar, é com eles. Glória a Então Deus. a gente fica maravilhado. Quando a gente se atenta, irmãos, para o capítulo de número 3, é aqui que eu quero pregar, esses 10 minutos que me restam, eu vou ficar maravilhado, porque o texto sagrado diz, através da vida do Dr. Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que eles não estão fazendo outra coisa a não ser subir para o templo. Mas eles estão subindo para o templo para uma finalidade, para um propósito. E qual é, irmão Arthur? Orar a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Eles foram cheios no capítulo de número 2. E no capítulo de número 3 eles querem mais poder. Aleluia. Parece que me lembro do hino do Eliezer Rosa. De madrugada, ou seja, ele está fazendo menção do crente orando. O crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder em oração. Vai. Os dias são terríveis. Os dias são de trevas. E sem poder o crente cai. E é desta maneira. Eles foram cheios no capítulo de número 2. Vira a página, capítulo de número 3. Eles estão subindo para o templo. Aleluia. Para buscar mais Aleluia. através da Oh oração. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Uma das maiores marcas da igreja primitiva era orar, era a oração, e principalmente da liderança. Foi pregado aqui alguns dias atrás pelo nosso irmão presbítero Tiago, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Quando surge uma problemática na igreja primitiva, eles vão até os apóstolos. E a indagação não é outra a não ser essa. Vimos uma necessidade, das quais as viúvas estão sendo desprezadas. O que devemos fazer? Os apóstolos, direcionados pelo Santo Espírito de Deus, que habita em mim e que habita em vós, Glória a Deus. direcionou aquelas pessoas a eles escolherem homens cheios do Espírito Santo. e de boa reputação, para trabalhar naquela importante obra, naquela necessidade que tinha sido criada, visto que a obra estava crescendo. Porque, irmão Arthur, eles não fizeram aquilo, porque eles não ocuparam aquela ocupação, e até mesmo resolveram aquele problema criado, porque eles iam permanecer, Glória a Deus. na oração e na palavra. É isso, aleluia. Olha que coisa linda, É irmãos. verdade. Eles permaneceram naquilo que eles foram chamados. Eles sabiam, irmã Ana Paula, que se eles assumissem aquilo que tinha sido criado, eles iam negligenciar na palavra e na oração. Ao ponto do Santo Espírito conduzir eles, para eles levantar homens cheios do Espírito Santo
e boa reputação Aleluia. para trabalharem naquela obra, naquele problema que tinha sido criado. Isso é lindo, irmãos. Glória a Deus. O texto diz que eles estão subindo às 3 horas da tarde, a hora nona. E permita-me dizer algo aqui muito importante. O judeu, ele orava 3 vezes por dia. Ele orava quantas vezes? 3 vezes. Sendo ela às 9 horas da manhã, ao meio-dia e na viração do dia, às 18 horas da tarde. Eles estão subindo. E quem são eles, irmão Arthur? Pedro e o jovem apóstolo chamado João. E o texto sagrado diz, através da vida do Dr. Lucas, que é posto na porta do templo para esmolar um rapaz que é coxo desde o ventre da sua mãe. Meu Deus. Para pedir esmola para aqueles que entram dentro do templo e para aqueles que saem de dentro do templo. E o texto diz que eles estão subindo. Mas eles estão subindo, minha irmã Ana Paula, cheios do Espírito Santo. Ali não era qualquer homens, não eram homens comuns, eram homens cheios do Espírito Santo. E quando você nota, e quando você se depara, e quando você percebe, e quando você vê um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, você vê que este homem ou que esta mulher são seres diferentes na terra. Aleluia. Aleluia. Eles estão subindo. E o pedinte pede. Pedro, cheio do Espírito Santo. Isso aqui chama minha atenção, presbítero Tiago. Quando eu li esse texto, eu fiquei maravilhado. Quando ele ouve o rapaz pedindo, ele fala: ei, olha para nós. Olha que coisa linda. Ele não disse olha para mim. Ele disse olha para nós. Atos 3:6. Eu não tenho ouro. Aleluia. E nem prata. Glória a Deus. Mas aquilo que eu possuo, aquilo que eu sou rico, isso eu posso te dar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. o Nazareno. Aleluia. Levanta-te e anda. O texto sagrado diz que ele toma aquele rapaz pela mão. E aquele rapaz, ele se levanta, os seus pés se firmam, os seus joelhos se firmam, e eles entram para dentro do templo, saltando e pulando, e com a boca aberta, louvando a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe qual que é o problema da igreja atual? Ela tem ouro e prata. Eu vou dizer de novo. A igreja atual, ela tem ouro e prata, mas infelizmente não tem poder. Meu Deus. A igreja atual, ela prega para os ouvidos e não para os olhos. Temos que tomar muito cuidado. Lembramos o que o apóstolo São Paulo ele disse: a nossa pregação não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 5. O que Jesus disse em Marcos 16, 17? E estes sinais Aleluia. seguirão o quê? Os que creem. Em meu. O que Pedro diz em nome de Jesus. o Nazareno? Aleluia. Ele colocou a fé dele à prova. Ele colocou a fé dele em prática. Ele não ficou conversando, ele não tentou convencer aquele coxo que era naquele estado, desde o ventre da sua mãe, com palavras persuasivas. Ele chegou e disse: olha, em nome de Jesus, Aleluia. o Nazareno, Deus lindo. levanta. Ele deu uma ordem, irmão: levanta-te Aleluia. e anda. Louvado. E tomando mesmo pela mão, oh glória, Santo Deus. e tomando mesmo pela mão, o levantou. Aleluia. E de entrar os três. Eu imagino a alegria. Mas sabe por que eles realizaram esta obra? Porque o Santo Espírito tinha habilitado eles. Aleluia, Jesus.
O Santo Espírito conduzia eles. Aleluia. O Santo Espírito direcionava eles, instrumentalizava eles. O que falta é isso, irmãos. Seja usado, seja conduzido, seja guiado pelo Santo Espírito de Deus. Eu vou falar algo aqui para tranquilizar o teu coração, para você dar lugar mesmo para Jesus. O Santo Espírito de Deus, ele nunca vai nos conduzir a fazer algo contrário à Bíblia. É verdade. O que Jesus disse? O Consolador que há de vir da minha parte, ele não vos ensinará coisas novas, porque ele vai testificar de mim. Ele vai fazer vocês lembrar aquilo que eu sempre vos disse. Não tem novidade. Não tem novidade. O problema é que muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E não é do nosso jeito que vai acontecer, é do jeito dele. Isso é tão verdade, irmãos, que Jesus ele vai dizer a seguinte informação: se vocês crerem e não duvidarem. Eu imagino a convicção que Pedro estava, visto que o propósito dele era ir para o templo para orar. Mas ali surge uma oportunidade. Oh, glória! E o Santo Espírito de Deus, ele usa aquele que está disponível a ele. Quando ele vê a oportunidade, minha irmã Ana Paula, ele diz: olha aí, eu vou ser canal de bênção para a vida desse rapaz, visto que ele quer gorjeta, ele quer esmola, ele quer moedas. Mal ele sabe, aleluia, que nunca mais ele vai ficar nessa situação caótica. Glória a Deus. Que nunca mais ele vai se humilhar para ninguém. Aleluia. Ele quer dinheiro, ele quer esmola, mas ele vai receber, em nome de Jesus, pernas novas. Aleluia. Aquele rapaz, ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Ele andava de uma forma dificultuosa, de uma forma terrível, desde o ventre da sua mãe. E quando a gente se atenta para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 22, aquele rapaz se encontrava naquela situação há mais de 40 anos. Meu Deus. Olha a convicção de Pedro. Ele colocou, diaconisa irmã Rosângela, aquilo que Jesus disse em prática. Se vocês crerem e não duvidarem, vocês farão obras que eu faço e obras maiores do que eu fiz. Aleluia. Para me finalizar, a Bíblia Sagrada diz que quando o povoado, a circunvizinhança, ficavam sabendo que Pedro ia transitar naquele povoado, naquela cidade, naquele bairro, eles colocavam os enfermos, os endemoniados na beira do caminho, para o homem de Deus passar, porque o texto sagrado diz que a sombra de Pedro curava. Quando a sombra dele cobria aquelas pessoas que se encontravam em cima da maca, babando, endemoniados, se batendo, quando a sombra do tal cobria eles, eles eram curados. Jesus não curou com a sua sombra. O que é isso, irmão Arthur? É colocar a palavra de Deus em prática, é validar a palavra de Deus pelo ato de fé. Ele creu, ele tomou posse, ele disse: Senhor, eu creio que eu vou fazer no poder do teu santo nome. A Bíblia diz, Oh, Espírito. o apóstolo São Paulo, ele enviava os seus lenços, os seus aventais para os irmãos passarem sobre os enfermos, sobre os endemoniados, sobre aqueles que precisavam, e eles imediatamente eram curados. O que é isso, irmão Arthur? Tomar para si aquilo que Jesus disse, é acreditar, é validar a promessa, tendo fé. Farão obras que eu faço e obras maiores do que eu já fiz. É verdade. Mas isso só pode cumprir a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Então não esqueça disso. Deus, ele não tem o propósito de te encher do Santo Espírito somente para você pular dentro do templo, para você falar em línguas estranhas dentro do templo, para você profetizar dentro do templo. É muito mais do que isso. É para você ser um agente de Deus nessa terra. Glória a Deus.
é para você cumprir o sobrenatural pelo poder do teu Santo Espírito na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então não esqueça disso. Deus, Ele te unge. Deus, Ele te capacita. Deus, Ele te enche no teu Santo Espírito com um propósito. E qual que é o propósito, irmão Arthur? Para você trabalhar para Ele. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, vos abençoe. Bate palma para o Senhor.